Willy Lacerda nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, em 1936. Com o nome escolhido em homenagem a seu bisavô inglês, William, Willy é o terceiro dos 4 filhos de Augusto e Esmeralda. Do pai, Willy herdou o gosto pela arte. Eu comecei a desenhar muito cedo. Participei até de um concurso aos 6 anos, lá na Escola de Belas Artes. Tirei menção honrosa. Mas eu desenhei muito até os 15, até os 17 anos. Desenhei muito, queria fazer desenho animado, tentei fazer um desenho animado, fiz uma parte, mas pintei alguns quadros. A arte me pegou direto. A música também tem um papel marcante na vida de Willy. E meu pai também tinha um amigo que comprou uma assinatura do municipal. Naquela época o municipal tinha uma assinatura de aos sábados. E a filha dele não queria mais, ele deu para o meu pai. Eu passei a usar a cadeira C37, terceiro andar. Não era lá em terceiro, não era melhor, mas era de madeira a cadeira. Todo sábado eu ia lá, botava gravata e ia assistir concerto da Sinfônica Brasileira. E na hora de escolher profissão, meu irmão estudava engenharia, o outro ia estudar engenharia, então era uma coisa assim mais de família. E eu também tinha uma inclinação para engenharia de estradas, porque Monteiro Lobato me influenciou muito nisso. Ele falava das estradas péssimas do Brasil. Meu pai mesmo atolou numa estrada que quebrou o carro. Eu presenciei isso. Então eu sonhava com o Brasil com estradas boas. E desenhava no mapa lá as estradas que eu queria fazer. Então eu fui para a engenharia. Eu fiz um cursinho que me preparou muito bem. Eu fiz as provas sem dificuldade, passei muito bem. E durante 2 anos eu gastei esse capital que eu sabia do curso, do cursinho. Porque as matérias já tinha visto tudo. Mas quando entrou em engenharia, motores e não sei o que, eletricidade, eu comecei a fraquejar, sabe? Não é isso que eu quero. Engenharia civil de construir prédios, concreto, não era meu objetivo. E aí, felizmente, eu tive aulas com o professor Fernando Emanuel Barata, também presidente, ex-presidente, e você não sabe o que é ter uma aula com o Fernando Barata, porque ele era feito um flautista de Arramelim. Ele levava todo mundo para a geotecnia. Então, fui ser geotécnico. Isso aí é uma carreira que tem tanto da coisa desconhecida que eu posso dar alguma contribuição. Então, eu fui para a geotecnia. Bom, aí teve outro professor que me influenciou muito. Foi o professor Costa Nunes, outro ícone da BMS. Física era uma cadeira muito difícil no 2º ano. E todo mundo dizia, olha, o professor Nunes é um terror. Na prova oral ele massacra o aluno, ele é terrível. Eu fiquei com isso na cabeça. Quando ele começou a dar aula, eu anotava direitinho, estudei muito. Vi a primeira prova e tirei 10, o único 10. Na hora ele me chamou para conversar, me botou no laboratório à disposição, muito satisfeito, E aí, logo depois, ele fundou uma firma de geotecnia e me chamou para ser estagiário na firma. Foi a Sonotécnica. Mas ele brigou com o parceiro dele, o sócio, e fundou a Tecnosolo. E eu passei para a Tecnosolo automaticamente. Com o diploma em mãos, os desafios na Tecnosolo começaram a aumentar. Aí quando me formei, eu já era engenheiro, me mandou para o campo. Passei 2 anos em Cabo Frio fazendo barragens. 2 barragens, um silo, enfim, uma coisa grande. E com ele eu aprendi muito. Fiquei 6 anos com ele, na firma, e até 64. E ele me mandava para qualquer coisa que estivesse precisando. Me mandava para a Bahia para substituir um engenheiro, me mandava para o Sul para fazer não sei o quê, amostragem na hora. Então eu aprendi muito nesses 6 anos. Mas Willy sempre teve o sonho de estudar nos Estados Unidos. Tinha chegado a hora de começar a pensar nisso. Mas eu achava difícil conviver na firma do Costa Nunes
e estudar para ir para fora. Eu acho que ele não ia gostar, ou ia fazer, aquilo seria ser um favor eterno, entendeu? E aí saí, fui trabalhar com DR, Barata, ele falou: só você vai ter tempo de estudar aqui, porque isso aqui, né, é mole. No laboratório de asfalto do DR, eu ia supervisionar sondagens, trabalho de campo, então eu andei metido nas obras do Carlos Lacerda, aterros, etc. Nesse meio tempo, mandei cartas para os Estados Unidos e a Universidade de Berkeley me aceitou. Foi um dilúvio. E aí o Negrão de Lima, que era o governador da época, criou logo em seguida o Instituto de Geotécnica. E eu trabalhei como voluntário naquelas primeiras incursões para diagnosticar os problemas, etc. Então todo mundo que participou daquilo foi dada a opção de se querem vir para o Estudo de Geotécnica, eu quis. Então larguei o DR e fui para o Estudo de Geotécnica. Não, eu vim e fez obra para burro, fez muitas obras. E isso garantiu que o Rio hoje conviva com temporais sem muita preocupação. Então, a questão de estabilidade em costas, que eu acabei também me envolvendo bastante, né, é uma questão central da cidade. E grande parte do desenvolvimento, né, do conhecimento que se tem em relação a encostas foi com a colaboração do William. Gente, o William é a maior autoridade, eu ia dizer mundial, mas aí eu não sei se eu conheço todo mundo, né? De repente tem um chinês perdido lá que é melhor que o William. Mas eu acho que ele é uma autoridade mundial em encostas, né? Seguramente na América Latina não tem ninguém que tenha a experiência e a capacidade de ver o insight do William. Nesse meio tempo, o professor Luiz Alberto Coimbra fundou a COP e abriu, naquele ano, em 67, foi em 67, um ano depois, abriu Engenharia Civil. E eu já estava com aceite para ir em setembro de 67, eu iria para Berkeley. Aí eu expliquei: olha, eu gostaria muito, mas eu tenho que ir para Berkeley em setembro. Não, você vai ficar aqui esse ano todo, você vai ser assessor do professor Van Leyden, que vai dar aula de mecânica dos solos em inglês, você vai ser o assessor dele para traduzir as coisas. E Berkeley, você vai em março. Boa, não se preocupe, você não vai ser mestrado, não, eu quero que você seja doutor. E aí as portas foram se abrindo na minha frente. Eu nunca bati em porta, a porta se abria. Feito aquelas portas automáticas aqui no hotel, você chega perto, ela se abre. Minha vida tem sido isso. Aí fui para Berkeley. Fiquei 4 anos, doutorado, voltei com o doutorado e comecei a trabalhar com aula na COP direto. E a tese foi o seguinte: eu escolhi Berkeley, não foi porque eu fiz uma pesquisa e eu queria estudar movimentos lentos em encostas, chamado CRIP de encostas. Eu trabalhei com isso na geotécnica, né? As encostas se movendo lentamente, provocando estragos. E Berkeley era a única universidade que fazia estudos de CRIP. Aí foi por isso que eu escrevi só para ela, e elas me aceitaram. E lá eu cheguei para o meu professor Houston, que dava aula de laboratório. No primeira aula de laboratório, eu falei assim: professor Houston, eu queria fazer uma tese sobre CRIP em encostas. Ah, rapaz, CRIP acabou. O programa do Mitchell durou 6 anos, acabou. Mas eu estou estudando relaxação de tensões, que é um negócio parecido com o CRIP, é o inverso do CRIP. Eu estou estudando relaxação de tensões, eu tenho uma pequena bolsa, que se você quiser começar. Então, no primeiro mês, eu já comecei a fazer ensaio de relaxação para o professor Houston. Daqui é um dinheirinho ainda, pouca coisa para ganhar. E assim foi, quer dizer, comecei a fazer a tese já durante o curso. Já com as passagens compradas para voltar ao Brasil com a família, Willie descobriu que ainda precisaria fazer alguns ajustes em sua tese. Sua esposa e filhos voltaram, e ele ficou mais 9 meses nos Estados Unidos. E aí foi interessante porque eu estava fazendo nessa época, os ensaios do laboratório demoravam muito.
E não tinha a facilidade que tem hoje, de registro automático, deixar lá e vai embora, né? Eu tinha que ler, de 2 em 2 horas, vou aparelhar. Eu botei 4 ensaios em funcionamento e tinha que ler de 2 em 2 horas. Então, para fazer isso, eu tive que dormir lá. Levei um colchonete, um cobertorzinho, o laboratório era com temperatura de 19 graus constante, e eu dormia lá, atrás de um armário. Eu gostei, era tão melhor que o hotel que eu estava, que era muito vagabundo, tão melhor, chuveiro quente, freezer, sala com temperatura controlada para guardar minhas marmitas. Digo, poxa vida, ô Mitch, eu posso dormir no laboratório aqui por diante? Olha, se você for perguntar oficialmente, não. Mas se você tiver um ensaio em andamento, alguém te pegar, você não, eu estou fazendo um ensaio. Então eu tinha lá um ensaio montado que eu não fazia nada, era só para, se na eventualidade alguém ir lá me perguntar, eu não, estou fazendo esse ensaio. Dormi lá o resto do tempo. Foi maravilhoso. Eu cheguei aqui no sábado, o Medina foi me receber no aeroporto, ó, terça-feira você começa a dar aula. Eu tive que sentar e começar a preparar a aula. E no início eu falo muito depressa. Eu falei, bom, 1h30 de aula eu posso dar isso aqui. Escrevi o que eu ia dar 1h30. Quando chegou lá, depois de meia hora eu tinha acabado. Aí eu falei assim, gente, hoje é a primeira aula, vamos ficar por aqui. Aí eu aprendi que eu tinha que fazer 3 aulas na frente para poder ir até onde eu ia. Mas era assim. E o pessoal parece que gostou, né? Eu trouxe novidades de Beckler, aquelas coisas todas. Então, foi interessante. O professor é o camarada que está no limiar do conhecimento, aquilo que ele gosta, né? Esse é o professor, aquilo que ele procura ensinar e levantar aspectos do que poderia ser, né? E que não foi investigado ainda. Com essa curiosidade, com essa vivacidade da sua mente, né? As aulas de Willy, tanto de resistência ao cisalhamento, ensaios de laboratório, eram aulas memoráveis que hoje, quando eu ministro essas aulas na universidade, muitas vezes eu o vejo no exercício da minha profissão. Tem um lado interessante, que era o lado de dar a liberdade a você de pensar, de propor, né? Então, além do conhecimento dele, que ele dava na orientação, como planejamento, como ideias, ele sempre teve uma mente muito criativa, mas ele também te permitia a que você também criasse, a que você também trouxesse sugestões, né? Então eu sempre tive essa alegria e sempre tive essa boa convivência. É fascinante essa carreira. Ainda tem coisa que eu quero aprender. E tendo alunos inteligentes, que não faltam, a gente continua até não poder. Quando eu disser não quero mais, aí eu paro. E aí eu vou botar o pijama e vou ler jornal na varanda. Em 1935, Willy Lacerda, Mauro Werneck e Sandro Sandrone fundaram a Geoprojetos Engenharia. O Remy e o Sandro trabalhavam juntos, na casa do Remy, lá num apartamento lá do Flamengo. Uma vez eu fui lá visitar, estavam os dois lá, tinha uma engenheira desenhando lá uma barragem, outra engenheira fazendo não sei o quê. Esse Willy aqui está muito ruim. O síndico está pegando no meu pé toda hora. Como entra muito cliente aqui, homem, e tem mulheres aqui, eles acham que isso aqui é um bordel. Não aguento mais. Você lá no seu prédio não tem nenhuma loja para alugar, não, um espaço. Aí eu saí dali, fui a pé até lá no Flamengo. Lá me informei e descobri que tinha uma loja vazia, recém-desabitada, enorme, de seus 200 metros quadrados ou mais. Voltei correndo, só tem. Aí foram ver. Gostaram. Fiz a proposta, aluguei. Aí era para passarmos os 3 para lá. Eu, Jean-Pierre e Sandro. E passei, eu e Sandro passamos. O Jean-Pierre, logo depois, ele teve outras ideias e foi embora. Acabou. Então fiquei eu, Sandro, e aí chamamos o Mauro.
inicialmente ela era um grupo de consultores que trabalhava independentemente. Aí a gente disse, não, peraí, se nós estamos trabalhando, o Mauro, o Willy e eu, né? Se nós estamos trabalhando aqui no mesmo escritório, então vamos ter uma secretária. Aí tivemos uma secretária junto. Então vamos ter um mensageiro. Quer dizer, quando a gente foi ver, a gente tinha uma empresa. Aí a gente fundou a Geoprojetos Engenharia, que existe até hoje. Nem o Mauro, nem o Willy, nem eu somos sócios mais. A gente já vendeu a nossa parte, se afastou. Ela continua aí. O Willy é aquele cara que não estuda os dados profundamente. Quem estuda os dados profundamente sou eu. E ele é o cara que saca a coisa mais importante do negócio todo. É basicamente isso. O Costa Nunes, que era fundador da BMS também, né? Eu trabalhava com ele, ele falou, você tem que ser sócio da BMS. Aí, pum, sócio de 100 e tantos, sei lá. E passei a participar das reuniões do Núcleo do Rio, já tinha Núcleo do Rio. Eu participei de núcleo, fui tesoureiro de núcleo, fui chefe de núcleo do Rio. Aí quando chegou em 96, o Subo ia sair, e o pessoal lá no Rio falou assim, tá precisando do presidente do Rio, porque só tem paulista. Aí, está na sua vez, ele falava assim para mim. Aí eu fui a São Paulo conversar com os presidenciáveis, que a Rachixe, na época era o Rachixe, e o Arsênio. O Arsênio me liberou, não estou interessado agora não, pode tocar. Falei com o Rachixe falou, tá bom, pode fazer. Tá. E assim foi. Willy Lacerda foi presidente da BMS de 1996 a 2000. Havia uma tradição de jornadas luso-brasileiras de Costa Nunes, mas quando ele morreu, acabou. Então, eu falei assim, por que isso não continua? Aí mandei um e-mail para o português lá, o chefe da época, não sei quem é, não me lembro, propondo reatar esses congressos duplos, né? Aí eu falei assim, vou reatar as jornadas luso-brasileiras. Ele disse assim, tá bom, mas jornada não, vamos chamar de congresso. E daí nasceu o luso-brasileiro. Essa foi uma ação. A outra foi melhorar a revista Solos de Rocha. A revista Solos de Rocha nasceu na COP, por minha iniciativa do Francisco Lopes do Dirceu Veloso. A gente fez o primeiro número da revista, o segundo, o terceiro, o quarto, mas estava ficando pouco, tinha pouco artigo e estava pouca. Aí eu propus que a Solos de Rocha fosse da BMS. E o presidente da época, então, que eu não me lembro quem foi também, topou. Então ela passou a ser Solos de Rocha da BMS. Por causa da Rio Petrópolis, o dinheiro para quem eu trabalhava formou uma firma e foi contratado pelo IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, da época, isso foi em 74, foi convidado a apresentar projetos de pesquisa. Ele falou assim, você estava com umas dúvidas naquela argila do Rio? Aquela argila do Rio não tem ensaios confiáveis, não tinha. Então, seria interessante fazer ensaios de campo para determinar as propriedades mesmo, a amostragem e tal. Me faz aí um programa de pesquisa. Eu fiz um programa de 4 tipos. Um aterro sobre argila mole, uma escavação em argila mole e um adensamento em argila mole. Três aspectos. Que precisava de novas técnicas de amostragem, que eu trouxe de Berkeley, eu trouxe os amostradores, trouxe a ideia dos amostradores, que no Brasil nunca tinha sido usado, de pistão, e botei meus alunos para trabalhar. Muita gente fez tese com essa argila do Sarapuí. Fizemos um aterro que foi levado à ruptura para a gente testar as teorias, foi bem sucedido. Nesse aterro do IPR a gente aprendeu muito. Tudo que a gente sabe de argila veio daí. Mas aí passou aquele período de carência, vamos dizer assim, eu comecei a estudar solo residual, evidentemente. Aconteceram mais acidentes em 88, mesmo antes, em 82, e eu botei aluno para estudar escorregamentos e propriedades dos solos tropicais. Aí eu passei a fazer quase que só solo residual, que eu estou até hoje. E estou colhendo bons resultados. E nessa chuva de Friburgo, de 2011,
nós pegamos muitos casos para estudar, muito solo para estudar, e está dando bons frutos isso. Além do rio, a região sul do Brasil também se beneficiou diretamente pela experiência de Willy Lacerda. Houve muita chuva no sul e o diretor do DR bateu na Geoprojeto um belo dia. Professor Willy, nós viemos aqui para pedir auxílio ao senhor. Naquela época, o Rio Grande do Sul não tinha pouquíssimos engenheiros geotécnicos. Aí eu resolvi muitos problemas de saúde para o DR do Rio Grande do Sul. Viajei muito para lá. Aí fiquei conhecido por uma firma local, passei a ser consultor dela, então continuei a ir muito ao sul para ver serviço desta firma de projetos. E aí encontrei vários desafios em colúvios, que são terrenos que se mexem, creep, né? E aí comecei a projetar muros de terra, que pouca gente usava isso. Usava cortina, usava gabião. Então passei a usar muros de terra e resolvi muitos casos com muros de terra. Os estudos do engenheiro continuam e o seu legado só cresce. E eu pretendo terminar um livro, eu e o meu colega Becker vamos fazer um livro sobre estabilidade em encosta e casos práticos, para transmitir a minha experiência de solucionar problemas de escorregamentos num livro, colocar isso num livro. Já começamos. Eu espero que em um ano esteja terminado, espero. Mas eu falo isso há 20 anos, de modo que não é surpresa se demorar 2. O Willy Lacerda é algo que a gente pode dizer ponto fora da curva, né? É uma pessoa realmente muito especial. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo face a todo esse período de convivência, quer dizer, desde 1974 até hoje, de várias das fases de vida que ele teve e que sempre trazendo ensinamentos, trazendo algo que a gente aprendia junto com ele. Então, é realmente uma pessoa humana que merece todo o nosso, não só respeito, o nosso carinho, a nossa admiração, e que a gente tenha, digamos assim, alguma maneira eu fico feliz desse vídeo, dessa atenção da ABMS, de preservar, né? Realmente essa história de Willy, que é belíssima, tanto profissional como pessoa humana. É algo que realmente, digamos, diferencia em toda um caminho que você faça num grupo de colegas, né? O Willy é uma pessoa muito amorosa, né? Então, ele é uma pessoa que é um privilégio você trabalhar com ele, pelo convívio. A geração Willy Medina é uma geração diferente da nossa, é uma geração assim que menos individualista, né? mais assim que agrupa as pessoas. Então, ele é um equilíbrio no nosso grupo de geotecnia importante. Ele é uma pessoa especial, né? Ele consegue se fazer amigo de todo mundo. É difícil uma pessoa que resista a ser amigo do Willy, né? Ele é uma pessoa muito fácil de lidar, uma pessoa muito divertida. E é uma pessoa interessante, né? É uma pessoa que, apesar de todo o background que ele tem, né, da estatura intelectual e moral que ele tem, ele se coloca em pé de igualdade com todo mundo. Não interessa se é o faxineiro, não se interessa se é a pessoa com maior relevância, ele trata igual e de uma maneira sempre muito amorosa, muito carinhosa e muito divertida. Esse é outro ponto que ele tem. E é interessante que a gente vê garotos, né, de 20 e poucos anos chamando o Willy, como fosse o amigão dele de praia, entendeu? Então, ele é uma pessoa que não se distancia das pessoas. Eu acho que isso daí é uma amostra da estatura dele, né? Ele é grande e não se mostra grande, né? E as pessoas, obviamente, reconhecem a grandeza dele, mas é aquele amigão. É extremamente gratificante para mim ter convivido com ele, guardo lições e procuro fazê-lo na medida do possível, como aquele discípulo que seguiu o seu mestre. Então,
O Willy foi um marco para mim. Agradeço ter podido conviver com ele esses anos todos e que ele seja muito bem sucedido em tudo aquilo que ele vai fazer. E como pessoa humana, como é que eu diria, essa paleta de aquarela, né? Com várias cores, né? Interessado por música, por pintura, por cerâmica, junto com a Maria Luísa, né? Companheira dele, que também é uma pessoa que se interessa por arte. E um espírito alegre, né? Então, não só interessado por geotecnia, mas o Willy, eu diria que é um cidadão interessado pela vida em todas as coisas boas que a vida tem. O Willy é bom sujeito, né? Ele é generoso, sem dúvida nenhuma. Ele é estupidamente inteligente. É tão inteligente que você não percebe quanto inteligente ele é, porque você não tem inteligência para entender a inteligência dele. Ele é a inteligência, a intuição, a capacidade criativa transformada em gente, porra. Esse é o Willy Lacerda. Ele tem uma cultura muito abrangente. Ele é um culto renascentista, né, que não se faz mais. Não faz mais o Willy. Pararam de fabricar, né? Não sei, eu sei que eu só sei.